Pessoal, em primeiro lugar, saudações a todos que estarão acompanhando essa videoaula neste momento, em especial aos meus alunos do 8º ano, certo? Essa videoaula vai tratar, vamos fazer uma aula resumo do assunto que foi trabalhado no mês anterior, que foi o assunto de ginástica da unidade temática de ginástica, né? Que contávamos com o conteúdo de ginástica de conscientização corporal e de ginástica de condicionamento físico, certo? Mas assim, eu digo a vocês que antes de entrar propriamente no objeto de conhecimento, que foi o nosso assunto trabalhado durante todo o mês do mês anterior, mês de abril, é importante também que a gente conheça um pouco, que a gente fale sobre a história da ginástica, né? Onde começou. Então vamos falar um pouquinho sobre a história da ginástica. A ginástica ela é uma forma de exercício físico que ela é classificada em duas modalidades. Ela é classificada em modalidades competitiva, né? Que claramente são aquelas onde existe a competição. Para quem está acostumado a acompanhar os esportes, estão presentes nos Jogos Olímpicos, em campeonatos mundiais de ginástica, e também naquelas ginásticas que são as não competitivas, né? Elas podem ser praticadas em academia. Geralmente as pessoas elas buscam essa ginástica em prol de saúde principalmente, né? Mas de um embelezamento do corpo e por aí vai, vários benefícios adquiridos com a prática dessas ginásticas. Tratando um pouco sobre a história, a gente pode falar o seguinte: a ginástica ela se desenvolveu efetivamente na Grécia Antiga, a partir de exercícios que os soldados da Grécia Antiga eles incluíam e praticavam as suas habilidades, né? Através de acrobacias, de exercícios que trabalhavam a sua agilidade, a sua elasticidade, que todos esses tipos de capacidades físicas ajudariam muito na sua prática de soldados. Em relação à palavra ginástica, ela surgiu também de uma palavra grega chamada ginástica, que significava a arte de fortificar o corpo. Então tá aí mais ou menos a explicação pelas quais os soldados gregos eles praticavam, né, a ginástica. Eles tinham como objetivo fortificar o seu corpo e trabalhar as capacidades, como as que eu já falei, que são as capacidades de agilidade, velocidade, força corporal e por aí se vai. Tratando um pouco também sobre os tipos de ginástica, a gente pode falar sobre a ginástica acrobática. Ela que tem o objetivo de fazer acrobacias. Geralmente quem acompanha atividades circenses, né, as atividades de circo, vê aqueles acrobatas, eles fazem bastante treinamento e ali é um tipo de ginástica. Existe a ginástica artística, que ela é uma modalidade também de ginástica competitiva. Ela está presente em várias competições, como Jogos Olímpicos. Tem a ginástica laboral, que geralmente é praticada em ambientes de trabalho. Temos a ginástica localizada, que geralmente é praticada em academias, né, de musculação. Além de muitos procurarem ela para dar forma ao corpo, né? Essa é a nossa grande realidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre a ginástica de conscientização. Vamos fazer esse resumo, que foi o nosso assunto trabalhado no mês anterior. Está presente aí na página 8 da apostila de vocês. Ginástica de conscientização corporal e condicionamento físico. Quem tem a apostila pode acompanhar aqui na página 8. A primeira figura que a gente vê aqui são várias pessoas se exercitando, e que dá mais ou menos a ideia do que vem a ser a ginástica, né? Porque é uma atividade na qual as pessoas elas trabalharão todas as regiões musculares do corpo, né? E desenvolverão várias capacidades, como eu já falei, a agilidade, a velocidade, a força, e então o condicionamento físico, né, principalmente. Então é de grandíssima importância a prática da ginástica.
A ginástica ela é uma forma de exercício que se classifica em duas modalidades que já foram faladas, competitivas e as não competitivas. A ginástica, muitas vezes, ela é procurada por quem quer emagrecer. Geralmente procura ginástica de academia com o intuito de emagrecer, e com o passar do tempo e a prática constante dessa atividade, a pessoa adquire várias capacidades e emagrece também. Para começar no esporte, aquele tipo de ginástica que é mais voltada para o esporte, a ginástica de competição, é necessário um acompanhamento médico. A pessoa comum ela não pode... Aliás, a prática de atividade, qualquer que seja ela, atividade física, musculação, qualquer que seja o esporte, antes de você começar a praticar, é necessário que você procure profissionais da área, principalmente seu médico, procure um profissional de educação física para lhe orientar na melhor prática dessa atividade. A respeito de restrições, de proibições a respeito da prática, não existe muitas restrições para a prática da modalidade, desde que o indivíduo ele não tenha nenhum tipo de restrição médica, não tenha doenças tipo hipertensão, não tenha alguma doença óssea, alguma doença ligada à coluna, alguma doença que lhe impeça de praticar atividade física. Então, dependendo disso aí, a ginástica ela pode ser indicada a qualquer tipo de pessoa, de determinadas idades, desde criança, adolescente, jovens e por aí vai. Já passando aqui para a página seguinte da nossa apostila, na página 9, vocês podem acompanhar aí uma figura que tem uma imagem, né, uma foto, em relação à ginástica que é praticada nas Olimpíadas. Esse tipo de ginástica aqui é conhecido como ginástica artística. É uma ginástica de competição, onde tem várias competidoras aqui, é claro, e elas foram medalha de prata na Olimpíada de Sydney. Então, foram um grande feito aqui conquistado pela equipe brasileira. Agora vamos falar um pouco do que vem a ser essa consciência corporal, a ginástica de conscientização corporal. Consciência corporal é tomar consciência do seu próprio corpo, reconhecer e identificar processos e movimentos corporais internos e externos, ou seja, você ter total capacidade dos movimentos do seu corpo, você jamais querer passar do limite na execução de um movimento. Então, a consciência corporal, no desenvolvimento dessa atividade, você vai adquirir essa consciência corporal. É um tipo de ginástica. Na figura logo abaixo aqui tem uma foto de várias pessoas praticando uma ginástica de conscientização corporal. Elas estão fazendo um alongamento aqui sobre um colchonete. E tem um tipo muito comum de ginástica de conscientização que ela é chamada de Pilates, muito conhecida. Vocês já devem ter ouvido falar. Para quem não ouviu falar ainda, tem na apostila de vocês podem pesquisar a fundo. Já foi indicado também alguns vídeos nos quais está falando sobre esse tipo de ginástica que é o Pilates, tido como uma ginástica de conscientização corporal, chamado primeiramente de contorologia. O Pilates ele é um tipo de atividade física que busca o controle dos músculos do seu corpo, fortalece a musculatura e melhora o seu tônus muscular, além de lhe proporcionar maior flexibilidade ao seu corpo. Hoje, alguns médicos o consideram uma forma de terapia, por ser um exercício individualizado. Então, veja só todos os benefícios que nós seres humanos vamos adquirir com a prática do Pilates, que é uma ginástica de conscientização corporal. Além de ele fortalecer o nosso corpo, né, nos proporcionando um tônus muscular, uma capacidade física melhor, uma melhor flexibilidade, ele também serve como terapia, né? É terapêutico, então é muito de grandíssima importância a prática do Pilates. Para quem tem a oportunidade de conhecer, é sensacional.
Vamos tratar um pouco também, falar sobre doenças prevenidas pela conscientização corporal, por essas ginásticas que são tidas como ginásticas de conscientização corporal. Pelo menos uma vez na vida, você já deve ter sentido na pele alguma lesão ou dor muscular. E acho que isso foi apenas uma decorrência do acaso. O que você não sabe é que a grande maioria dessas condições pode ser evitada por meio da conscientização corporal. Porque se você tem uma prática de ginástica de conscientização corporal, jamais você vai ultrapassar o seu limite, né? Você sabe que você só pode chegar a um determinado nível de prática esportiva, de execução de movimento. Você não vai ultrapassar aquele limite, porque se você ultrapassar, isso ali pode lhe causar uma lesão, dependendo da lesão, pode ser muito grave, pode até lhe impedir você de praticar, da continuação na sua prática esportiva, certo? Então, ter esse tipo de conhecimento é um tipo muito importante para que na hora de se exercitar ou fazer qualquer outro movimento comum na rotina, nenhum problema para a saúde lhe seja gerado. Então, tá aí a importância da conscientização. Entre outros problemas mais comuns que podem ser prevenidos com a conscientização corporal estão as dores musculares e as articulares, seja devido a um estiramento, seja em razão de uma má postura durante seu dia a dia. As dores crônicas também entram nessa lista, como a artrite, a fibromialgia, pois conhecendo seu próprio corpo, o indivíduo consegue evitar ações que desencadeiam problemas, né? Problemas esses que podem ser tanto momentâneos, como também problemas crônicos. Então vamos praticar, vamos tentar estudar um pouco a respeito da conscientização corporal, para que você jamais ultrapasse o seu limite, né? Porque isso aí pode te gerar uma consequência de pequenos danos, como também de uma doença crônica. Nós podemos também aqui dar sequência, agora falando sobre o que é o condicionamento físico. Afinal de contas, o nosso conteúdo trata da ginástica de conscientização corporal e da ginástica de condicionamento físico. Condicionamento físico, gente, ele é a capacidade conquistada após treinos físicos específicos. O condicionamento físico ele tem vários componentes, como a potência, a força, a velocidade, o equilíbrio, a agilidade, a coordenação motora, uma das mais importantes, e a resistência também, que são todas essas que eu acabei de falar, são tidas como capacidades físicas, ok? O condicionamento físico em relação à saúde estende-se à capacidade do seu coração, ou seja, do sistema cardiovascular, e do seu pulmão, que faz parte do sistema respiratório, em um conjunto de músculos esqueléticos, trabalhando de forma em que o sistema energético ele produz a energia suficiente para as suas tarefas diárias, certo? Então tá aí a importância de você ter um bom condicionamento físico, que envolve todas essas capacidades físicas que vão lhe proporcionar benefícios para que o seu corpo ele funcione de modo normal, né? Não saia da normalidade. As ginásticas de condicionamento físico, elas são caracterizadas por exercícios físicos voltados para a melhora do seu condicionamento físico, melhorando a condição, modificando a sua composição corporal também, e dando características, uma das maiores características é o planejamento, né? Elas são planejadas de séries de repetições de exercícios, geralmente feitos em academias, em espaços privados, né? Tem academias também, espaços públicos, mas geralmente você, a não ser que você contrate um professor particular para lhe dar uma aula, para ministrar uma aula para você no espaço público, geralmente essas aulas elas são particulares, vocês vão encontrar em academias, né? Espaços fechados, são as ginásticas de condicionamento físico, que também são indicadas principalmente aos jovens, né, de variadas idades, adultos e também aos idosos, por que não, né? Os idosos eles também podem praticar desde que sejam liberados, não possuam nenhuma patologia que os impedem de praticar atividade física.
Vamos falar sobre uma delas, essa ginástica de condicionamento físico, uma das que daqui é mais conhecida no Brasil, né, tem uma popularidade muito grande, é a musculação. A musculação, gente, ela é a modalidade de treinamento físico realizada que conta com uma resistência de pesos externos, né? Geralmente você vai praticar musculação, você vai exigir muito da sua musculatura através do levantamento, né, e da exigência com pesos, chamada também de treinos resistidos, que tem como objetivo aumentar a sua hipertrofia muscular com o ganho de força e o ganho de potência também. É uma atividade de duração instantânea e de elevada intensidade. Não é uma modalidade esportiva, mas contribui para a preparação de múltiplos atletas de diversas modalidades, além de ser um alicerce do treinamento, né? Do treinamento de fisiculturismo, que é uma prática de competição também, o fisiculturismo, como também de algumas modalidades olímpicas, como levantamento de peso também. A musculação ela serve como base de treinamento para esses esportes, né? Tido como levantamento de peso é um esporte olímpico. E temos também uma modalidade competitiva que eu acabei de falar, que é o fisiculturismo, né? Todos esses se baseiam na ginástica de condicionamento físico, que é a musculação. E daí a gente pode ver também, gente, aqui tem uma figura que vocês podem acompanhar na página 12 da apostila de vocês aí, ó. Tem tanto um homem fazendo um exercício, aqui no caso é o supino, voltado para o desenvolvimento, além de outros músculos, principalmente o músculo do peitoral, como também temos uma mulher, né, que está fazendo um dos exercícios aqui mais populares e mais conhecidos, que é o agachamento. É um exercício muito completo, né, que envolve vários músculos, mas dentre eles músculos inferiores, né, como posterior, como músculo completo aqui dos membros inferiores. Mas é um exercício muito completo. Alguns benefícios que podem ser citados com a prática dessa ginástica de condicionamento físico, musculação, vocês podem acompanhar logo abaixo da figura aí, que diz o seguinte, que reduz o peso e a gordura corporal, melhora a força e o tônus muscular, aumenta a sua flexibilidade, fortalece os ossos e as articulações, diminui a sua pressão arterial, melhora o diabetes, diminui o colesterol total e aumenta o colesterol bom, promove o maior fluxo de sangue para o seu cérebro, ou seja, são diversos benefícios adquiridos com a prática da musculação. Então é uma atividade muito, muito bacana também para você adquirir uma melhor saúde, principalmente, né? Logo em seguida a gente encerra aqui esse assunto de ginástica de conscientização corporal, ginástica de condicionamento físico, e foi pedido a vocês que respondessem a atividade que está presente na página 13. São 5 questões aqui relacionadas a esse conteúdo de ginástica. Eu peço a vocês que respondam, copiem as questões e respondam e deixem no caderno de vocês, certo? À medida em que a gente voltar às aulas, essas atividades elas serão cobradas, ok? Agora, o nosso assunto que será trabalhado durante esse mês de maio, eu posso falar um pouquinho aqui para vocês, fazer uma breve explanada aqui, que é o basquetebol, né? É um esporte muito popular, né? Esporte muito popular no nosso país, apesar de o futebol ele ser o esporte mais popular, o basquete também é muito conhecido, mas é um esporte principalmente popular lá nos Estados Unidos. Então, por ser popular nos Estados Unidos, ele ganha uma abrangência mundial muito grande, né? Um esporte muito, muito popular mesmo. Tanto é que o campeonato mais famoso, produzido pelos americanos, é a NBA, né? Muito famosa. Passa em várias TV do planeta inteiro, várias emissoras de TV. Falando sobre o basquetebol, gente, ele é um esporte praticado que se utiliza as mãos, né? E do kick da bola.
O basquetebol, ou simplesmente o basquete, ele é um esporte coletivo praticado entre duas equipes. Ele é jogado com uma bola onde o objetivo é inseri-la em um cesto que fica localizado nas extremidades da quadra, né? Cada equipe tem um cesto nas suas extremidades. Atualmente o basquetebol ele é um dos esportes olímpicos mais praticados e mais populares no mundo, como eu falei. Nas escolas é um dos esportes mais praticados e principalmente nas aulas de educação física, né? Nas escolas se pratica muito modalidades como futsal, basquetebol, voleibol e handebol. São 4 modalidades que no âmbito escolar eles têm uma abrangência muito grande. Apesar de terem outros esportes, esses esportes geralmente eles são os mais conhecidos. E a gente pode falar até aqui sobre algumas curiosidades, por exemplo, o termo basquetebol. Ele vem da língua inglesa, no qual é a junção de 2 palavras. A primeira delas, basquete, significa cesto, e ball significa bola, ou seja, bola no cesto. Tá aí o significado do basquetebol, que o objetivo é o atleta, o aluno, acertar aquela bola no aro, no cesto. Sobre a origem, a gente pode falar um pouquinho aí que o basquetebol ele foi criado em 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith. Ele nasceu em 1861 e chegou a falecer em 1940. Na época ele trabalhava na Associação Cristã de Moços nos Estados Unidos. Então fica aí a minha dica para vocês, que durante esse mês de maio a gente vai trabalhar esse assunto de basquetebol, certo? Vocês iniciem essa leitura na página 14, página 15 também da apostila. E nas aulas, na sequência das nossas aulas, serão repassados a vocês links de videoaulas e algumas atividades que vocês devem fazer, ok? Forte abraço e até o próximo encontro.